Olá, gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não for inscrito, peço que você se inscreva, deixe seu like se gostar desse vídeo e algum comentário, se vocês desejarem, algum comentário para que a plataforma veja que vocês gostaram desse tipo de vídeo e mande para mais pessoas, para elas também assistir esse tipo de vídeo. Depois da vinheta, a gente segue com o vídeo de hoje. Gente, como eu falei já em outros vídeos anteriores, né? Eu já tive canal no YouTube, já tinha batido as metas, né? E já ia começar, já tava só esperando a carta de monetização. Só que de um dia para outro eu acordei e disse eu não quero mais isso e excluí o meu canal, né? Quase para ser monetizado, mas isso é normal da minha doença. E eu vim falar aqui para vocês, gente, mais uma vez, sobre o meu tratamento, né? E nesse canal anterior eu falava exatamente sobre o meu tratamento, né? E o meu problema, que é o transtorno bipolar tipo 1 com depressão recorrente maior, né? O transtorno bipolar já é episódios de mania e episódios de depressão, né? Só que eu tenho o transtorno bipolar mais a depressão recorrente maior e o transtorno de ansiedade generalizada, né? Mas aqui eu vou falar sobre mais o tratamento do transtorno bipolar, né? Eu comecei com sintomas, eu tinha 15 anos, eu fui diagnosticada com depressão aos 15 anos, hoje em dia eu tenho 32, né? Só que em 2022, por eu estar sempre em episódios de euforia total e episódios depressivos que me recaiu e me deixavam muito mal. Passei alguns dias, né, em análise e o meu psiquiatra ele diagnosticou meu problema realmente. Foi quando eu comecei a fazer tratamento e realmente eu vi, né, o resultado do tratamento, porque eu estava tratando exatamente a doença que eu tenho, né? Tava tomando as medicações corretas para o problema que eu tenho, porque o diagnóstico do transtorno bipolar, ele é um pouco complicado. Não é assim de cara que o médico vê e já dá o diagnóstico. A gente tem que ser estudado, tem que avaliar os sintomas para poder o médico chegar e diagnosticar mesmo, né? Eu vou deixar aqui passando na tela o CID do transtorno bipolar tipo 1, que é o que eu tenho, né? Eu vivo mais em episódios de depressão, né? Depressão profunda. E, gente, as pessoas às vezes confundem o transtorno bipolar, que um dia a gente tá com a cara, outro dia que a gente tá com outro, né? Mas não é isso. O transtorno bipolar são episódios, né? Um tempo a gente tá muito feliz, muito eufórica, muito dono do mundo, muito vontade de viver, não dorme, né? Quando eu tô episódio de mania, poucas vezes que isso me acontece. Se eu dormir 3 horas, pra mim já tá bom, né? E é exatamente quando eu tô assim, no episódio de mania, que eu não quero me tratar. Por quê? Porque a gente se sente bem, a gente tá feliz, a gente tá com a autoestima lá em cima. Sabe, tudo é ao extremo, né? Ter transtorno bipolar é isso, quando não é 8, é 80. E esse problema, quando chega pro outro episódio, pro outro lado da doença, que é a depressão profunda, ela vem uma depressão que recai, sabe? Deixa a gente para baixo mesmo, no fundo do poço. Eu costumo falar que a depressão e a depressão no transtorno bipolar, ela é uma coisa bem diferente, entendeu? É uma depressão mais profunda, é uma depressão mais sentida, é uma depressão mais melancólica, entendeu? A gente chega realmente no fundo do poço. E eu tenho toda a autoridade para falar sobre o assunto, porque eu tenho o diagnóstico da doença, né? E é muito complicado, gente. É muito complicado mesmo. Eu acho que assim, é uma das doenças mentais mais difíceis de a gente conviver, né? Com quem tem o problema, porque eu reconheço isso. Eu acho que é muito difícil minha família conviver com o meu problema. E é uma coisa que requer muito cuidado, sabe? Muita atenção, porque você só vê as pessoas falando sobre depressão e ansiedade no Setembro Amarelo, né? No Setembro Amarelo, todo mundo tem muita empatia, todo mundo ama a sua vida, todo mundo quer lhe ver bem, todo mundo quer lhe ver feliz. Só que na prática, com nós depressivos, na prática, gente, não é bem assim, né? Ninguém tem empatia verdadeiramente, né? Eu tô falando no meu caso.
ninguém tem empatia, ninguém se importa realmente. Tem gente que é mais curioso do que tá realmente se importando com o seu problema. E eu não julgo essas pessoas, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a carregar o problema de ninguém. Mas eu só acho que você deve ter pelo menos respeito e se colocar na situação daquela pessoa, entendeu? Se pra você depressão não é doença, é frescura, né? Essas palavras, elas só vão... Você só vai saber se isso realmente é verdade se um dia você passar pela depressão, pela ansiedade ou por qualquer outro transtorno, né, da mente. Mas isso eu não desejo nem pra minha pior inimiga se eu tivesse. Você não é obrigado a se importar com o meu problema, com minha doença, mas tenha pelo menos empatia e saiba que aqui do outro lado tem um ser humano, né? E se você um dia me ver fora da cama e vivendo bem, fique feliz por mim. Agora, se você não ficar feliz, se você um dia ver eu feliz ou de alguma forma fizer duvidar do meu diagnóstico, eu não quero mais você na minha vida, né? Pelo menos é assim que eu me importo. Hoje em dia eu já não tinha, pra falar a verdade, né? Eu sempre fui diferente, né, da turminha. Eu nunca fui de me enturmar com ninguém. Hoje em dia, os amigos que eu tenho ainda continuam sendo os amigos que eu cresci com eles, né? Dá pra contar no dedo, porque são 5 pessoas. E meu ciclo de amizade é bem pequeno e eu não desejo acrescentar mais ninguém, né? Porque eu só me decepciono com pessoas, então eu prefiro não conhecer mais ninguém, nem colocar mais ninguém no meu círculo de amizade. Pra mim tá tudo bem assim. E a minha família. Minha família também não é todo mundo. É meu marido, meus filhos, minhas irmãs, meus irmãos e minha mãe. E algumas tias que realmente vê que eu tenho realmente um problema e me respeitam e se importam realmente comigo, né? Não é todo mundo da família, né? Meu problema também, ele não sei se vocês sabem disso, mas na minha última consulta, o meu psiquiatra, ele me explicou, né? Que existe também os depressivos e os depressivos... Vou deixar aqui passando a palavra para mim não falar e não dar corte, né, de alcance por conta da palavra. Porque esse assunto é um tabu, a gente não pode estar falando aqui abertamente para abrir a mente de mais pessoas, mas tudo bem, vou deixar aqui passando a palavra. E eu sou bipolar tipo 1, né? Hoje em dia eu não faço mais, mas eu já fiz. Eu tenho marcas, né? Vou deixar aqui alto. Hoje em dia, graças a Deus, eu não faço mais isso, né? Consigo me conter quando eu tô muito triste. As medicações hoje em dia são muito boas. E eu digo, voltei a me tratar, gente, porque o ano passado eu estava grávida. Eu engravidei em dezembro de 2024, meu filho nasceu em agosto do ano passado, 2025. E por ser medicações muito fortes, eu precisei abandonar o meu tratamento, né? Outra coisa também, quando a mulher engravida, quando a mulher que tem transtorno bipolar, ela fica grávida, é uma situação bem complicada, porque você não pode se tratar com os medicamentos, principalmente o carbolítio, que eu já tomava 600 miligramas, né, do carbolítio, ou popularmente chamado por apenas lítio, que é o estabilizador de humor. É ele que vai dar aquela concentração e vai estabilizar o seu humor e concentrar a doença, amenizar os sintomas, né? E que, por sinal, é uma medicação que de início ele causa muito efeito colateral, queda de cabelo, tontura, enjoo, dor de cabeça, vômito, vomitei muitas vezes. Muita coisa, gente. Tremor no corpo, vertigem quando você se levanta de vez, né? Às vezes pressão alta ou pressão baixa. E eu tive todos esses sintomas quando eu comecei a me tratar com o lítio, né? Comecei com a dose inicial de 300 miligramas, que era só uma por dia, depois do café da manhã. E com o passar do tempo, o meu outro psiquiatra do CAPS, ele foi aumentando. Então eu tomava 300 miligramas de manhã depois do café da manhã,
e 300 miligramas depois do almoço, né? Eu não gostava, ele passou para mim tomar à noite, mas uma vez eu tomei à noite e eu fiquei bem ligada, então eu preferi tomar depois do almoço. É um tratamento muito seguro, já, realmente quando passa as 3, 4 semanas que o seu corpo começa a se adaptar com o tratamento, você se sente muito bem, né? Só que foi uma medicação que foi a medicação que estabilizou o meu humor. Realmente ele me deu muito resultado bom. Mas os efeitos colaterais, eles são muito ruins. Mas tudo bem. E quando a mulher engravida, se ela tiver em tratamento, ela tem que parar. Então, o meu tempo todo grávida, eu não tomei nenhum ansiolítico, não tomei nenhum estabilizador de humor, né? E nenhum antidepressivo. Então, eu passei minha gravidez só na misericórdia de Jesus Cristo, né? E sendo paciente do Vale do Amanhecer, né? Hoje em dia, eu estou lá estudando, né? Eu vou ser ninfa do Vale do Amanhecer, mas isso aqui é assunto para outro vídeo. E, gente, quando eu voltei agora, né? Há 3 semanas atrás, novamente, eu tentei contra a minha vida, infelizmente, num surto. E o sono no transtorno bipolar é muito importante. O sono ajuda muito. E eu surtei porque ia fazer 4 noites que eu não conseguia dormir. E eu tava sem tratamento, né? Sem nenhuma medicação. Porque são medicações que são compradas apenas com receita médica. E eu não tava podendo ir no momento financeiramente. E eu preferi ir pro meu médico anterior, meu médico do particular. E não pro médico do CAPS, né? Porque o CAPS, para mim voltar para lá, tem que voltar, tem que passar pela assistente social, tem que passar pela perícia novamente para você ficar com seu lugar lá novamente, né? E depois eu vou fazer isso, porque é muito bom também o tratamento do CAPS. Eu gostei demais do tratamento do CAPS, né? Sem falar que toda medicação não precisa ser comprada, eu recebi a medicação lá. O médico era ótimo, meu psiquiatra, as terapeutas, né? As psicólogas que me tratavam, tanto na terapia da gente conversar, quanto na terapia ocupacional, são pessoas maravilhosas. Sobre isso eu não tenho o que falar do SUS, né? Eu fui muito bem recebida e muito bem tratada os 2 anos que eu passei no CAPS. E eu preciso voltar, né, pra lá. Só que eu preferi voltar pro médico do particular, porque foi ele que me diagnosticou primeiramente, né, com o TAB. E ele ia passar a medicação correta pro meu problema, né? Meu bebê não mama mais. E eu pude, então, voltar com o meu tratamento. Dá um corte que eu tava ficando sem voz e cansada. E voltando, gente, a medicação que eu tô usando nova, né? Que foi acrescentada como antidepressivo e também como estabilizador de humor. E também por conta do vício, né? Pra quem não sabe, eu tenho também dependência alcoólica. Eu tratava com naltrexona. E eu tava agindo muito pela conversa que a gente teve, né? Eu tava agindo muito pela impulsividade, sabe? Meu, era tudo do jeito que o sentimento que eu tinha, eu tava muito compulsiva, né? Tudo era feito assim, de coisa dramaticamente, eu não pensava. E a medicação que ele passou nova agora foi o bupropiona, de 150 miligramas a dose inicial, né? E como eu comecei a tomar? A primeira semana eu parti 150 miligramas, então eu tomei a metade do comprimido e fiz isso até 4 dias da semana. Comecei numa segunda, porque eu fui para ele segunda, então tomei a metade segunda, a metade terça, a metade quarta, a metade quinta. Na sexta-feira eu decidi tomar o comprimido inteiro, né? Já na metade, mesmo tomando a metade, todos os medicamentos que eu já passei, eu pesquiso muito, eu leio muito, né, pra mim saber dos efeitos colaterais, porque o que mata, gente, sabe, no tratamento da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar, são as medicações e os efeitos colaterais. É muito chato os efeitos colaterais dessas medicações, mas a bupropiona, ela foi bem de leve, bem calma, graças a Deus. Na primeira metade comprimido, não sei se foi porque eu tomei e fui pra academia, né? Eu me senti tonta, tive vertigem, né? Fiquei enjoada um pouquinho.
mas eu sentei, tomei água, respirei fundo, porque hoje em dia eu já sei controlar, né? E tudo bem, passou, comecei a suar de boa. No segundo dia eu senti dor de cabeça e enjoo, né? Eu tomo ele depois do café da manhã, porque não pode tomar ele em jejum. E normalmente eu faço jejum intermitente de 12 horas, então eu não como nada durante o dia, né? Eu não, já sou acostumada assim, eu como depois do almoço. Mas esses dias eu tô precisando tomar o café da manhã para poder tomar a medicação, né? Nesse segundo dia eu já senti dor de cabeça, senti enjoo, né? Ainda tive ânsia de vômito, mas aí eu tomei Dramin e passou. E também senti um pouquinho de diarreia, né? Eu já vi que foi dele porque eu não comi nada de anormal e deu essa diarreia. No terceiro dia também. E eu sei disso, gente, porque eu anotei, né? Eu gosto de anotar pra saber como é que tá indo, né? Os efeitos colaterais, até mesmo quando eu for pro retorno do médico, eu saber falar o que aconteceu, né? E no terceiro dia eu continuei com a diarreia, senti dor de cabeça e enjoo também. Do quarto dia em diante, né, eu já vi que a minha fome diminuiu. E, gente, pelo amor de Deus, eu não tomo essa medicação, não tomem medicação sem prescrição médica, porque isso aqui não é um remédio controlado tarja preta, mas ele é tarja vermelha e isso significa que é de controle da farmácia. Então, você precisa de receita médica, né? O médico tem que saber o grau da sua doença para poder passar a medicação e a miligrama correta. Então, eu não falo isso porque eu tô tomando para emagrecer, isso e aquilo. É consequência da medicação, né? E também porque eu tava compulsiva. Quando a gente tá compulsiva, a gente come demais, né? E ele passou por conta disso também. E a minha compulsividade é por álcool, né? Quando eu passo mal é porque eu tô tomando álcool. E passou por isso. Desse quarto dia em diante, eu já comecei a notar, né, que minha fome diminuiu bastante. Me dá fome, mas quando eu começo a comer, me dá vontade de parar, entendeu? Mas também eu faço dieta e treino, gente. Eu faço dieta e treino, né? Também a gente tem que ver a consequência do que a gente corre atrás. E eu treino pesado e levo a dieta bem a sério. Desses dias eu tô bem motivada. Principalmente agora porque eu tive que tirar o álcool da minha vida, né? Por estar no Vale do Amanhecer, desenvolvendo a minha mediunidade. E a gente não pode tomar álcool. Então, a retirada do álcool também me ajudou muito, né? A perder peso. Vou deixar até algumas fotos aí pra vocês. E a disciplina também, né? Mas vamos falar aqui da medicação. Vi essas consequências, né? Da diminuição da fome no quarto dia em diante. Continuei com a diarreia, né? Se eu comer assim uma coisa a mais, eu vou pro banheiro. Mas isso aí eu achei bom porque eu tenho um intestino preso. Então, pra mim, de boa. Foi de boa pra mim. Mas eu vi que ele tá conseguindo estabilizar o meu humor, né? Eu tava de um jeito que eu tava arriada mesmo, me sentindo triste, com pensamentos de... sabe quando a pessoa passa 24 horas do dia só, sabe, maquinando o que você poderia fazer pra, né, se autodesviver? Minha mente tava assim. Tava desmotivada para ir pra academia, porque eu digo sempre quando eu tô caindo mesmo na depressão, é quando me desmotiva total de ir treinar. E é a única coisa que me dá vontade de fazer. Pra você ver aí meus vídeos nos rios, né? É mais conteúdo sobre academia, porque realmente eu gosto de treinar. Não tava com vontade de estudar, inclusive tranquei a minha faculdade novamente. Sabe, eu tava vivendo no automático, gente. Acordar, cuidar dos meus filhos, do meu bebê, né? Cuidar da casa, porque eu não gosto de estar dentro de lixo. Mas o pensamento era morte, 24 horas, planos de autodesviver, coisa ruim, angústia. Acho que o que mais, assim, sabe, que é o pior, é aquela angústia extrema, né? Que você, se você tiver isso, você vai saber a dor, o peso dessa angústia que a gente leva. E também vi que eu tava chorando com muita facilidade, né? Eu tava chorando com muita facilidade, eu tava me irritando com muita facilidade. Não tava conseguindo dormir, mas para dormir eu já tomo amitriptilina, né?
de 25 miligramas, ele não mudou, continuou com a amitriptilina. E também eu tomo o propranolol de 40 miligramas, né? Porque eu tenho uma arritmia cardíaca por conta da ansiedade. E ele não mudou essa medicação. A única medicação que foi tirada foi o lítio, porque eu falei, e ele colocou essa daqui como estabilizador de humor. Eu vi que ele é ansiolítico, inclusive é para ter cuidado, né, nessa medicação quando o médico muda, porque às vezes o médico passando um antidepressivo para um paciente que tem transtorno bipolar, ele pode sair da depressão e levar para o outro pico da doença, né, que é a mania e hipomania. E é pra gente ter cuidado nisso aí, entendeu? Mas até agora me estabilizou, né? Estabilizou o meu humor, eu parei de chorar, eu tô conseguindo treinar, eu tô com vontade de levantar, me deu ânimo, né? Hoje em dia eu tô rindo por nada. Eu gostei demais dessa medicação por conta disso, porque tô me sentindo mais feliz, tô me sentindo mais viva, tô com vontade de levantar, né? Voltei a estudar, não voltei para a faculdade. Estudar é o que eu estudo já mesmo, normalmente, que eu gosto muito de pesquisar, de ler. E isso me deu novamente essa concentração de estar lendo, de estar prestando atenção mais nas coisas. Senti também que minha atenção está mais aguçada, parece assim que eu consigo me concentrar no que eu estou fazendo, no que eu estou falando, entendeu? Questão de memória de uma coisa, de eu sair para fazer uma coisa e esquecer, continua mesmo. Isso aí foi desde que eu tive que nunca mais voltou ao normal. Às vezes eu tô com uma coisa na minha frente pra fazer e eu esqueço o que eu tinha que fazer, né? Mas isso aí continua, mas acho que isso aí foi consequências da doença anterior. Mas até agora, né, vai fazer 2 semanas que eu tô tomando 150 miligramas, só uma vez por dia, né? Esse 12 horas significa que ele pode ser tomado 12 horas após, ou a vida dele. Agora eu não sei o nome técnico, mas eu vou deixar aqui pra vocês o nome. Que ele pode estar tomando de 12 em 12 horas, que é onde ele faz efeito. E também, gente, tem que ter cuidado na concentração, né? Na quantidade, na miligrama, tem que ser o médico que tem que passar, porque ele é arriscado o paciente ter convulsão, pelo que eu li, pelo que eu entendi, né? Então, tem que ser uma medicação passada realmente pelo médico, para ter cuidado e cuidar do seu transtorno, da sua doença com cuidado, né? O médico vai saber o que você tem e o que ele vai passar, né? Não é porque uma medicação foi bom para mim que vai ser bom para você, né? Tem muitas medicações aí nesse ramo que eu já passei e eu não me dei com elas. Ou se me dei com elas, me deu muito efeito colateral, então tive que trocar. Antes de eu ser diagnosticada com transtorno bipolar, eu trocava muito de medicação. Por quê? Porque o médico não tinha diagnosticado ainda, né? E a medicação para o transtorno bipolar em si é um estabilizador de humor, né? Então, às vezes o médico passava um depressivo para mim, passava a depressão e eu ia pro outro lado da doença. Eu tava compulsiva, eu tinha que voltar de novo para tratar essa compulsão, né? Eu acho que foi assim que eu comecei a ter compulsão por álcool. Foi bem assim mesmo. E sempre também, quem tem transtorno bipolar, ele sempre vem, né, com o consumo de algo ilícito, né? Se não for droga, é bebida. No meu caso, é o álcool. Mas até agora de boa, né? Outra coisa também muito, muito bom que deu certo pra mim foi me aceitar médio, né? Sou médio. Isso também vem muito da minha mediunidade, que eu tá aflorada e eu preciso desenvolver. Quando eu comecei a desenvolver, né, foi melhorando também muito. Cada um tem sua fé, então você se apegue no que você tem fé, se você é católico, se você é cristão, se você é da Umbanda, se você é da Quimbanda. O importante é você ter a sua fé, né, e cuidar do seu interior, da sua energia, né. Isso aí, sendo cuidado também, vai muito pra frente o tratamento. E é isso, gente, o que eu tenho de falar sobre essa medicação. Pra mim, até agora, tudo bem, né? Os efeitos colaterais que me causaram não foi tão drástico como das outras medicações que eu já tomei. Eu cito muito bem a paroxetina e a mirtazapina. Foi o que me fez engordar 17 quilos, né? Eu era bem magrinha, de comecei a tomar essa medicação, elas me engordaram muito e nunca mais eu voltei pro meu peso anterior. Mas, quanto a isso, até agora, de boa. Estou amando ele, né?
tomava a sertralina, mas ele tirou a sertralina e colocou isso aqui. E até agora tá tudo bem, eu só tenho que falar coisas boas dele. Realmente ele é bem concentrado, ele é bem moderado, o organismo aceita bem, pelo menos o meu. E tomara que ele fique pro resto da vida, porque eu não gosto de estar mudando de medicação, né? Então daqui a uns dias eu vou passar pelo médico do posto de saúde, pegar um encaminhamento e voltar a me tratar no CAPS, né? Com a minha terapia, a terapia ocupacional e a terapia normal de conversa, mais o meu psiquiatra de lá. E é isso, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, quem gosta desses assuntos de medicação, né? Porque uma coisa é você ver um médico falando de uma medicação, falo sempre isso. E outra coisa é você ver um paciente, né, falando da medicação, os efeitos colaterais, se fez bem ou não, né? Então a gente tem a opinião do médico e tem a opinião do paciente, o que o paciente sentiu. Então eu sempre costumo pesquisar os dois lados, tanto o que o médico diz como o que o paciente diz, né? Mas falando, nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você, ou o que é bom pra você é bom pra mim, né? Então é bom cada um procurar um médico, se cuidar e passar a medicação correta. Mas eu só tenho o que falar de bom da bupropiona. O nome dele é muito complicado, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Já acho que o próximo vídeo eu vou falar sobre o meu desenvolvimento mediúnico, né? Lá no Vale do Amanhecer, casa do meu pai Seta Branca, que eu tenho amor demais por aquele povo. E é isso, até o próximo vídeo, tchau, fiquem todos com Deus.